Bom dia dela, da nossa colunista, a doutora Carolina Marrone. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom Inclusive dia, veio de corintiana hoje aqui, pelo amor de Deus, né? Eu sou corintiana. Ah, é corintiana? A família inteira de corintianos, Jesus gente. amado. Você pediu pra tomar, Marquinhos. Família toda. Ele não Ele acreditou. pediu pra tomar. Não, eu Até desconcertei. achei que fosse a vestimenta só, não tivesse nada a ver com o time aí que você torce, né? Somos todos corintianos na minha família. É bom saber, porque da próxima vez você será incluída também na... Eu tô quietinha. Até ele perguntar, você não tinha mencionado nada. Eu não tinha falado não, tava quietinha. Tava zen na paz, assim, ó. Parece que os corintianos ganharam o campeonato, né? O campeão, eu ia falar aqui. Né, dona Sandra? Carol, mais um mês começando, e o mês de novembro nós temos o Novembro Azul e também temos o Novembro Roxo, que é o tema qual você vai tratar hoje com o nosso público, né? Isso. A gente sabe que ao longo do ano os meses são escolhidos para representar, né, para trazer à baila alguns debates que são importantes, né? E o do Novembro Roxo, ele vem para fazer com que a gente discuta um pouquinho sobre os desafios dos nascimentos, né, de crianças prematuras, porque isso tem uma série de implicações que vai muito além da questão dessa criança vai sobreviver ou não. Né? Muita gente entende que o nascimento da criança prematura assim, o maior desafio é entender se ela vai sobreviver ou não. Então, passou da internação, ganhou peso, maravilha. E não é bem assim, né? Eu acho que é legal a gente parar para pensar, legal não seria uma palavra, eu acho que é importante a gente parar para pensar que são 15 milhões de nascimentos, né, de bebês prematuros no mundo por ano. Tá? O que a gente considera um nascimento prematuro? É uma criança que nasce com de 37 semanas para menos. A partir de com menos de 32 semanas e menos de 1,5 kg, a gente considera essa prematuridade de alto risco, né? E isso tem uma série de implicações. Esse bebê que nasce com menos de 1,5 kg, a gente chama ele de recém-nascido com muito baixo peso, né? E esse recém-nascido com muito baixo peso, além das questões que a gente já falou de sobrevivência, tem questões sobre o desenvolvimento que eu gostaria de discutir, porque isso tem a ver, né? Então, por que, Carol, que você trouxe isso? Porque isso tem a ver com o meu trabalho. Quando a gente interrompe a gente interrompe não, né? Quando essa gestação ela é findada, ela é finalizada antes do tempo, né? Que a gente chama de a termo, e o bebê nasce com pouco peso, ele não tá pronto ainda. Então, já que a gente já conversou sobre isso, deixa eu voltar um pouquinho. O cérebro do bebê, ele não nasce pronto, mas ele precisa de um período, que é esse período pré-natal, para que ele se desenvolva. Se esse bebê nasce muito antes desse desenvolvimento se dar, a gente vai ter alterações na estrutura, alterações anatômicas desse cérebro. E isso, consequentemente, vai trazer dificuldades para essa criança, para esse, né, ser humano ao longo da vida dele. Em função disso, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só uma questão anatômica, não é só uma questão biológica. A gente também tem que lembrar que tem questões psicossociais envolvidas, né? O afastamento desse bebê por um longo período dos pais, né? Essa insegurança que os pais sentem e as implicações disso nesse relacionamento precisam ser consideradas. Então vamos lá, vamos com alguns numerozinhos que eu acho que são importantes. Aí eu preciso pegar minha cola, né? Porque número eu não decoro. Dia 17/11 é o Dia Mundial da Prematuridade, né? Então 17 de novembro, por isso que novembro foi escolhido como mês para a gente falar sobre a conscientização dos desafios dos nascimentos prematuros. E no Brasil a gente tem 302 mil nascimentos de bebês com menos de 37 semanas. A gente ocupa a 10ª posição de países com mais nascimentos pré-termo, né? Quer dizer, antes do período que a gente desejaria, né?
então a gente vai ter mais bebês prematuros aí. Isso é uma condição natural em qualquer localidade do mundo? A prematuridade, ela depende de uma série de fatores, né? Mas um acompanhamento dessa gravidez e hábitos saudáveis, né, antes da gravidez, né, antes da gestação e durante a gestação, é muito importante e ajuda bastante. Não resolve todos os problemas, mas é uma forma da gente trabalhar a prevenção. Então, um pré-natal bem feito, um acompanhamento ali próximo, ajuda muito. Né? Quantas e quantas mulheres a gente vê que fazem cerclagem, né? Acho que é cerclagem, a gente fala, cerclagem. Que o colo do útero, ele é fechado, né? A partir de uma costura, né? Que o médico dá, uma sutura que é feita ali, para que esse colo não abra antes do tempo e esse bebê permaneça, né? Mais tempo, para que haja possibilidade de uma melhor formação, né? Para que esse bebê ele seja mais bem formado. Agora, quando a gente pensa que tem bebês que nascem antes de 32 semanas, é muito cedo, né? E aí, se a gente somar isso, esse baixo peso, quer dizer, menos de 1,5 kg, são muitas preocupações. Esse bebê, ele nasce com uma fragilidade muito grande. Carol, aproveitando o tema, na última sexta-feira, nós tivemos aí a apresentadora Nádia Haddad, que anunciou a alta do seu nenê após 6 meses de UTI. Esse parto dela era um parto de gêmeos. Infelizmente, um deles não resistiu e ela teve as crianças com 23 semanas, um parto de gêmeos. E após 6 meses de UTI, na última sexta-feira, o filho dela pôde sair da UTI, pôde ir para casa e agora começa a ter o contato direto, né? Com a mãe, com o papai, com a família, né? Exatamente. Mas os desafios ainda não acabaram, né? Primeiro porque esse afastamento gera, nessa interação pai e bebê, interferências, ruídos, né? Então, assim, a forma como esse bebê se relaciona com os pais é diferente. Eles são mais reativos, geralmente, ou hipoativos, né? A gente tem um pouco mais de receio pela fragilidade desse bebê e pelo tempo que ele ficou hospitalizado. A gente acaba cercando mais de cuidado, ficando mais atento. Nós ficamos mais reativos enquanto pais também, para estar mais atento ao que está acontecendo, a gente entende assim, eu preciso prestar mais atenção, porque eu preciso ter uma resposta rápida caso meu bebê precise. Justamente porque a gente vê muito cedo, por exemplo, no caso dela principalmente, imagina, ela perdeu um e o outro ficou durante 6 meses numa situação assim, vai conseguir sobreviver? Né? Então, e aqui eu tô falando de aspectos psicológicos, mas a gente, né? Que nem você mesmo falou, né? Por que eu, como psicólogo, vou estar tocando nesse assunto? Porque envolve também esses... exatamente. Essa situação, né? Tem esse aspecto que é importante. E isso vai afetando a educação dessa criança ao longo do tempo. A gente percebe que é comum quadros de ansiedade e de depressão em mães e pais de bebês prematuros, né? E é interessante porque aí essas crianças, quando elas vão para a pré-escola, já tem uma associação dessa relação entre ansiedade e mesmo a depressão com um baixo desenvolvimento de habilidades sociais. Então essa criança, ela entra na escola e ela acaba sofrendo porque ela não desenvolveu essas habilidades, né? E assim, eu acho que pra gente pensar, né, tem outras questões que são importantes, porque, assim, de 10 a 15% desses bebês que nasceram com muito baixo peso, né, eles vão ter problemas sensoriais graves, então, surdez, cegueira ou baixa visão, né, deficiência auditiva, paralisia cerebral. Então, são coisas que impactam a vida desse indivíduo, assim, durante toda ela. Não é só no momento da internação. De 30% a 60% dessas crianças que nascem, né, que são recém-nascidos de muito baixo peso, elas podem ter deficiência intelectual,
elas podem ter dificuldades gravíssimas, transtornos gravíssimos de aprendizagem, elas podem ter prejuízos no desenvolvimento da linguagem. São coisas que a gente não costuma conversar, né? Então, a gente sabendo que a prematuridade é um fator de risco, a gente pode ficar atento também para isso e buscar intervenções que diminuam, né, que minimizem os impactos dessas alterações estruturais lá e na frente, né? Exatamente. Então aí a gente vai fazer a psicoeducação, vai fazer dos pais, né, e da criança, vai fazer a estimulação do bebê desde muito cedo, né, porque a gente precisa. É importante a gente falar que essas crianças, elas também têm 2 vezes mais chance de ter TEA, né, que é o autismo, e o TDAH quando comparados com crianças que nasceram a termo, né? Então, tanto que quando a gente vai fazer a anamnese, que é a entrevista, em que a gente vai perguntar sobre essas crianças que chegam lá para fazer a avaliação, uma das perguntas é: essa criança nasceu com quantas semanas de gestação? Como foi essa gestação? Né? E depois do parto, como foi? Né? Foi para casa com você? Ficou internado? Porque são aspectos que interferem no desenvolvimento da criança, né? E também interferem nesse relacionamento do pai com a criança. E também tem essa questão que eu falei, a probabilidade, a gente já tem estudos mostrando que a probabilidade de ter TEA e de ter TDAH aumenta, né? São coisas importantes para a gente pensar. Uma coisa que eu acho que é legal a gente parar para pensar, né, vamos buscar informação. Como que a gente busca informação? Tô pensando em engravidar, né? Então, gravidez planejada é a melhor coisa que a gente pode pensar, né? Seria o melhor dos mundos. Então, se eu estou pensando em engravidar, eu vou primeiro procurar um médico, eu vou fazer todos os exames necessários, para depois eu começar a tentar engravidar, né? Depois que o médico falou, tá ok, aí eu vou começar a tentar isso. Já com, não, descobri que tô grávida, não planejei. Ok. Né? E aí, o que eu faço? Aí eu vou procurar o profissional mais rápido possível, né, o médico o mais rápido possível, para que esse acompanhamento aconteça o mais cedo. Né? Eu já peguei alguns casos, por exemplo, que as mães descobriram a gestação no 2º trimestre. Né? Já quase no final, quer dizer, quase perto dos 6 meses elas descobriram a gestação. Aquele período dos 3 primeiros meses que são extremamente delicados, né? Essas mães nem imaginavam que estavam grávidas. E a gente não consegue nem imaginar ao que esse bebê foi, né? Ao que esse feto foi exposto. Então, é muito importante a gente bater nessa tecla que hoje em dia é possível a gente fazer um planejamento, é possível fazer um acompanhamento. E é possível adotar hábitos saudáveis de alimentação, de sono, de atividade física, e isso acaba implicando em benefícios para essa gestação e, consequentemente, para a vida dessas pessoas. Então, o fato de hoje a gente ter uma maior possibilidade, maior probabilidade desses bebês sobreviverem, não ameniza a nossa preocupação em relação a esses bebês. Esses bebês continuam sendo motivo de preocupação, porque ao longo do desenvolvimento, outros problemas podem surgir e são problemas que necessitam de intervenção o mais cedo possível. Ok? Posso estar enganado, mas essa lei é recente? Que lei? Essa aqui. No dia 1º de julho de 2024, celebramos a promulgação da lei que institui o Dia Estadual da Prematuridade em São Paulo. É a lei de 1º de julho de 2024. O dia 17 de novembro? Isso, é isso mesmo. Jesus amado. Imagina só, quanto tempo demorou para criar essa lei, né? Exatamente. Mas é porque as pessoas vão tomando consciência das coisas aos pouquinhos, né? Então, sempre vai ter coisa pra gente fazer. Né? Já que você falou isso, eu vou falar. Eu tô sempre correndo atrás de coisas novas, né? Então, por isso que a gente está trazendo... Exato, recentíssimo, né? Exatamente. Né? Para mães que precisam de ajuda e que precisam de apoio nesse sentido, aqui em Capivari, a gente tem a Fernanda Piazentin, acho que é... Piazentin, né? A Fernanda Então, a Fernanda, ela trabalha com essa questão de gestantes e de mães de recém-nascidos, né? Na verdade, ela trabalha com mães de uma forma geral, que eu acho que é muito legal o trabalho que ela realiza. Então é importante a gente falar que é focado nisso, né? Uhum. Tá bom? E aí,
percebeu que o bebê nasceu prematuro, percebeu que está tendo algum tipo de dificuldade, procura ajuda. Procura o neurologista, procura terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o profissional que for indicado para fazer a estimulação, para a gente reduzir esses prejuízos. É isso, gente. Fechamos? Fechamos. Carol, uma ótima semana. Para vocês também. Daqui 15 dias. Até daqui 15 dias, gente. Obrigada.